Estamos aqui todos hoje para quê? Para pensar. O pensar e o valor do pensar é hoje uma coisa que, com a rapidez e o instantaneismo com que nós vivemos a nossa vida, está esquecido. E, sobretudo, aconselho todos a pensar antes que as máquinas comecem a pensar por nós. Dito isto, e certo que já escapei à pandemia do Covid-19, espero escapar à pandemia do turismo, soi-disant, e, digamos, vamos entrar... Eu procurei contextualizar o que foi dito até agora. Há uma pandemia que eu acho que não sei se vou conseguir explicar e que foi introduzida pelo Carlos, que é a doença portuguesa. Não sei se vou conseguir escapar a isso, mas, enfim, vou não ficar preocupado. Contextualizando, afirmar a importância do turismo na economia nacional e regional, 2023 é já o melhor ano de sempre do turismo português. As estimativas apontam para cerca de 30 mil milhões de euros de receitas de exportação e de 22 mil milhões de euros de excedente da tal balança do comércio e dos bens e serviços. Este impacto é muito significativo, sobretudo porque, se não fosse este impacto, já tínhamos cá tido pelo menos 3 troicas para resolver o problema. Tentar também voltar aos temas, portanto, sem a tecnologia e a inovação não é possível garantir a sustentabilidade e o crescimento do turismo, isto é um facto, mas sem captar e manter o talento no turismo, não é possível também garantir essa sustentabilidade. Last but not least, e seguindo aqui a intervenção do Carlos, a tecnologia não substitui a capacidade de decisão, de planeamento, de execução, de análise de resultados e revisão de processos atempada e permanente. Só assim poderá ser dada uma resposta cabal aos desafios no plano da experiência dos turistas e não nos esquecemos da relação com os residentes e com os parceiros de negócio. E, entrando nas perguntas, perguntaria ao Filipe o que é que vamos fazer com o excedente. E temos várias opções. O que é que fazemos com o excedente? Aplicamos em atividades que não têm vantagens competitivas, procurando que as venham ter. Pagamos a dívida, não esquecer disto, sim, porque senão os banqueiros alemães ficam a tremer as pernas. Investimos o excedente nas atividades de outros países, à semelhança do Fundo Soberano da Noruega, e aplicamos o rendimento na sustentabilidade e no bem-estar dos residentes, procurando evitar um conjunto de fantasias que geralmente resultam em desastre? Era esta a pergunta que queria colocar. Sim, é uma boa questão. De facto, essa questão da planificação, o próprio Paulo falou disso, eu também não acredito muito na planificação centralizada por parte do Estado e, portanto, quando pegamos neste excedente orçamental e pronto, criamos o tal fundo, vamos imaginar criar o tal fundo, é o Estado que vai mandar naquilo que vai investir, não é? E com base na nossa experiência dos fundos comunitários, de 1980 até cá, o Paulo também referiu um bocadinho sobre isso, não me parece um cenário muito otimista, não é? E, de facto, eu diria que é importante percebermos quais serão as vantagens comparativas que nós podemos vir a ter no futuro. Isso é um desafio que não passa simplesmente pelo Governo. Tem que ouvir também bastantes stakeholders. Temos que olhar para a questão do futuro e a questão da mobilidade também me parece ser uma questão muito importante. Mas, mais uma vez, eu fico sempre com um bocadinho de receio de quando é o Governo a investir o dinheiro. Não é só você. Pois. E, portanto, é uma boa pergunta, não é? Deixar alguém no Fundo Soberano investir noutros países... Mas não tem que ser o Governo só. Não tem que ser o Governo, é verdade. Não tem que ser o Governo. Terá que ser nomeado pelo Governo, mas não tem que ser o Governo. E, portanto, poderia ser uma solução. Eu gosto de pensar que o nosso país ainda tem muitas oportunidades por explorar e colocar o dinheiro investido noutros países quando nós temos algumas necessidades, eu diria que não me parece ser a prioridade. Ainda assim, para pensarmos o investimento, eu diria que primeiro temos que pensar no excedente. Isto é algo que não está a ser pensado de forma séria. Aliás, ainda hoje, no debate que nós vamos ter para as eleições, o Governo está a ser criticado pelo excesso de carga fiscal que tem e uma das propostas do partido da oposição foi aumentar, ou será aumentar a despesa. Isto é um problema neste momento.
Neste momento, nós temos que pensar, se calhar é mais prioritário, por exemplo, pagar a tal dívida, dar-nos mais liberdade para tomar certas decisões, ou, no limite, criar o tal excedente. Portanto, temos de ter esta discussão. O excedente é importante, o pagamento da dívida também é importante, dá-nos a liberdade, e depois, sim, podemos pensar no que fazer, podemos baixar impostos, podemos aumentar a despesa, isso será uma questão ideológica. Mas é preciso primeiro priorizar esta definição. Só depois é que podemos pensar no que temos que fazer. Não vai ser esse, de certeza, o debate da campanha eleitoral, infelizmente. Sim. E passar aí ao Carlos. Carlos, esta doença portuguesa é danada. E se você não se sente um bocadinho também a pregar no deserto? Eu não diria pregar no deserto, mas uma das coisas que nós, madeirenses, temos experimentado, e até algo que já veio antes do 25 de Abril, nós éramos considerados ingratos, fomos considerados quase párias, nós tivemos impostos adicionais únicos só porque nos portamos mal, mas portanto neste período mais recente, o que choca é qualquer cidadão madeirense que pense e reflita um bocadinho, independentemente da sua ideologia, das suas opções partidárias ou políticas, o que choca é o tempo que se leva a tomar uma decisão. Mas não é só nesta questão da operação. Sim, o aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa é outro caso. Mas é isso, por isso é que eu digo que a doença é portuguesa e não exclusivamente madeirense. E eu estou preocupado em ou relativa à Madeira. Eu estou preocupado em surpreender. Eu acho que este país durou os anos todos que durou, porque de certa forma foi encontrando recursos. Sim. Durante esses séculos. Foi encontrando primeiro na costa norte da África, depois foi encontrando pela costa africana abaixo, depois houve uma tempestade que empurrou os barcos para a América do Sul e encontrou mais qualquer coisa, e depois passou o cabo das tormentas e foi encontrando. E nós fomos sempre aumentados, ou fomos nos aumentando destes recursos finitos, sem ter tido a capacidade de os tornar reprodutivos. E fomos gastando. E há este sentimento, é uma questão de mentalidade. É por isso que o Filipe estava a falar. O debate agora é não sobre as grandes opções, sobre as grandes decisões que temos que tomar, é sobre quem dá mais a quem. E que é um problema que também nós temos tido aqui na Madeira. Atenção que nós tivemos, em 1974, era a região mais pobre do país, havia muito que dar, havia muito que investir, havia muito que fazer. O problema é que não se soube parar. E a determinada altura há uma dependência, e eu tenho que dizer isto, se calhar posso ter o risco de ser expulso do meu partido, mas isso, agora como estou a dizer em público, se isso acontecer já sabem o que é. Mas a determinada altura, e é uma mentalidade que ainda subsiste, infelizmente, até em gerações mais novas, de que há sempre alguém que vai resolver o problema. Há sempre alguém que vai compensar. E, portanto, tudo isto são fatores que, ou tudo sintomas da chamada doença. E não tenho dúvidas de que é uma questão secular, uma questão de mentalidades e provavelmente ainda vamos ter que bater mais no fundo para mudar isso tudo isso. Há que haver um corte epistemológico daquele tipo Big Bang para mudarmos essa atitude. Fica aqui outra oportunidade de investimento, que é investir numa vacina para a doença portuguesa. António, carros autónomos. Em 10 anos, enfim, é um desafio. Não sei se os fabricantes de automóveis gostam de ouvir isso e da partilha, mas há outras soluções de mobilidade. A mobilidade é uma coisa essencial para o turismo e, sobretudo, para o turismo nos territórios, em todo o sentido, até para evitar a tal concentração e o alegado overtourism. E outras soluções, tipo teleféricos. Não sei porque é que estou a falar em teleféricos. Isso é um problema aqui no Madeira. Bom, nenhuma solução de mobilidade existe per se, sozinha. Existe sempre integrada num conjunto de outras soluções que
também, e muitas delas até podem ser públicas. Uma questão importante dos carros autónomos foi que já foi estudada, que o preço de uma corrida de carro autónomo pode ir tão baixo que pode, no futuro, colocar em causa os próprios transportes públicos. Não vai de táxi para o aeroporto. Não vou do Uber. Ou seja, e não é isso que se quer. O que se quer é um conjunto de meios para as pessoas utilizarem. Portanto, eu acredito que as infraestruturas que os governos vão criando nas cidades, essas serão importantes. Por exemplo, no Japão, não sei se já tiveram Tóquio tem uma rede de transportes públicos que é incrível. Cheguei a ver 5 linhas diferentes. Cheguei a ver 5 linhas diferentes, uma autoestrada, depois uma estrada municipal, depois um metro, depois um comboio, depois outro metro. Bom, de repente os carros autónomos podem colocar isto tudo em causa. Se for muito mais barato, o vulgo cliente vai para a opção que for mais racional. Claro que o Estado tem sempre a possibilidade de regular isso através de regras, normas e através de impostos. Não é? E é obviamente que vai ser através de impostos que vou resolver isso. Agora, dizer que não há tecnologia é que nós não devemos fazer. Foi a tecnologia que nos trouxe até aqui. Nós hoje estamos aqui porque há tecnologia. Ainda há bocado estávamos a falar ali no... Eu agora estive há poucos meses em Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe, no 25 de Abril, economicamente estava muito melhor do que a Madeira. Convido-vos a ir a Santo Tomé e Príncipe para verem como é que está agora, não é? Pode ser paradisíaco, mas as pessoas tomam um banho no rio. Ou seja, houve opções em São Tomé, que foram tomadas em São Tomé, e houve outras opções que foram tomadas aqui. As opções de São Tomé, pelos vistos, não foram as melhores. As opções que foram tomadas aqui foram boas. Relativamente à tecnologia, é exatamente o mesmo. Nós temos de investir agora para virmos a colher os frutos no futuro. Claro que me podem perguntar, mas dentro de quantos anos é que vai haver mobilidade autónoma? Depende das decisões que nós tomarmos agora. Se nós não tomarmos decisão nenhuma, não vamos ter nada, não é? Portanto, está nas nossas mãos e está nas mãos de quem nos representa e das pessoas em quem nós vamos votar. Tinha certeza absoluta que nas próximas eleições ninguém vai falar nisso. Tinha certeza, não é? O debate vai ser outro, totalmente distinto, mas estas infraestruturas, este tipo de investimento, isto não devia depender do ciclo político. Devíamos estar todos de acordo relativamente a isso. Eu não percebo como é que nós, como um aeroporto, por exemplo, como é que um aeroporto depende de um ciclo político. Isto faz-me lembrar a investigação ao acidente do Sá Carneiro, que era acidente quando estava lá um partido e era atentado quando estava outro partido. Quer dizer, chegamos a este tipo de... É a doença portuguesa. Pois é isso. Gil, enfim, a sua intervenção foi praticamente ficar sem fogo. Você ficou sem fogo e penso que muita parte dos assistentes também ficou sem fogo com tantas soluções, instrumentos e tecnologia. Não tememos aqui que haja, tendo em conta até que caracterizou bem que há empresas com escala e há as pequenas e microempresas, digamos, do que o turismo é maioritariamente, se não mesmo quase o país todo, digamos, o país todo são 90% de pequenas e médias empresas, que haja aqui, digamos, um separar entre aqueles que vão dar um salto em frente e muitos que vão ficar excluídos para trás, porque a tecnologia está aqui, mas há toda uma capacidade ou uma necessidade de evolução dos recursos humanos e das empresas e das organizações para acompanhar esta viagem, que é uma velocidade assustadora. Bom, se eu tivesse... Deixe-me trocar a pergunta. Provavelmente o desafio não está nas pequenas empresas, está nas grandes empresas. Basta ver coisas como, por exemplo, o Airbnb e a forma como transformou a hotelaria. De repente, os pequenos proprietários é que passaram a ser o tecido hoteleiro que em muitos sítios já representa até a maioria das dormidas. Quer isso dizer que, tipicamente,
são as pequenas empresas que até vão mais rapidamente adotar grande parte destas tecnologias. Soluções de Internet of Things inteligentes que conseguem perceber muito rapidamente que melhora a eficácia e a eficiência dos seus processos, inteligência artificial que lhes permite criar marketing customizado, pequenos influenciadores. A utilização das pequenas empresas, das tecnologias, tendencionalmente vai ser feita de forma mais rápida pelo facto de que são pessoas que, é quase como lhes dói diretamente a elas e percebem os benefícios imediatamente, conseguem utilizar não em todo o seu potencial, mas conseguem começar a explorar mais rapidamente algumas das tecnologias e a inteligência artificial seguramente não vai ser uma exceção. Quase certeza que hoje em dia muitas das pessoas que não têm dinheiro para fazer marketing, mas já fazem, por exemplo, marketing com pequenos gastos em Instagram ou em Facebook para fazerem publicidade. E porquê? Porque perceberam que essas ferramentas não lhes interpretaram o significado de que de repente estamos a fazer uma transformação de marketing para digital. Não, elas sentiram foi na pele que aquilo lhes ia fazer a diferença. O desafio aqui, eventualmente, até estará nas outras, nas grandes empresas e nas grandes organizações. No Estado. E também no Estado, ou mesmo associações, por exemplo, como falávamos aqui, há pouco foi apresentada a solução do metaverso da Madeira. É um excelente exemplo. Como é que a Madeira vai estar no metaverso? O que é o metaverso da Madeira? O que é que vai ser possível as pessoas fazerem antes de virem para aqui? No limite, a Madeira pode ser quase vista como a experiência top premium de quem está no metaverso da Madeira. Ou seja, deve haver uma experiência de metaverso da Madeira que é suficientemente boa e gera riqueza por si só, por existir no metaverso, e depois tem uma versão muito premium que então vai lá ver no local. Pronto. E a questão e essas grandes empresas, aí sim há um desafio grande, porque há a transformação de processos para digital, há a transformação de marketing para digital, há a utilização de dados, há a quebra de resistências, há recursos humanos que têm que ser reconvertidos, e aí o desafio é claramente de grande dimensão. Voltamos aqui à intervenção simpática que encerrou, digamos, os painéis e voltamos à questão do manter e do captar talento. Ficamos todos um bocadinho com a noção que muitas vezes dedicamos muito tempo à tecnologia, porque é muito mais sexy falar de tecnologia e do que vai ser e do que não vai ser e do que foi, mas às vezes fica-se com a sensação que está-se mais disposto muitas vezes a investir na tecnologia do que nos recursos humanos. E gostava de vir um bocadinho de ouvir falar sobre esse assunto, do investimento que é necessário para, como falou, manter as pessoas motivadas, bem dispostas, alegres e com um sorriso na cara para receber clientes que nem sempre são os mais simpáticos, os mais agradáveis, etc. Não são, efetivamente, os clientes não são sempre muito simpáticos. E, aliás, eu cada vez mais me convenço de que muitos de nós, operadores do setor, fazemos parte da tal transformação que estes passageiros, estes viajantes vêm, ou seja, vêm à procura de se transformar. Chegam aborrecidos, cansados, chateados com a vida, com os impostos, e poupam muito dinheiro na esperança de virem umas férias e chegam cansados. E fizemos bem o nosso trabalho se os transformamos e se os saem felizes e contentes. Fizemos o nosso trabalho. E efetivamente isso é feito com a ajuda de muita tecnologia, que ajudou a encontrar o destino, a encontrar o hotel, a companhia aérea, a rentacar, o restaurante, o que quer que seja. Mas depois lá está a volta outra vez ao contacto humano e o que é que aquele operador, o que é que aquela pessoa ficou a fazer, que tarefa é que ficou a fazer. Ou seja, esta questão de os reter dentro das companhias e a fazer o quê? Esse profissional fica a fazer o quê? Primeiro, uma vertente mais de a reengenharia de processo. Esta tecnologia toda é maravilhosa, mas se eu a carrego em cima de processos antigos, passou a ser um custo porque só acelerou. Aqui um dado importante da Airbnb. A Airbnb transforma radicalmente o processo hoteleiro mais arcaico e antigo, que não altera e não muda há 100 anos, que se chama check-in, que é um processo altamente desinteressante e que a Airbnb, vindo do nada, uma pequena empresa, desmaterializou completamente. O que nos deve fazer perguntar, então, e agora, o que é que faz aquele colaborador? Vai à vida e deixa de ser condutor de carroças, não é? E passa a ser mecânico de automóveis, ou então passa a fazer um check-in com um processo que é novo, com uma tecnologia que vem
alterar o processo e como é que o vai fazer. E a pergunta é, enquanto gestor, o que é que ele faz, ou se ele lá fica, e a pergunta é, para o operador profissional, o que é que eu vou ficar a fazer e se me dão o chamado, e perdoem-me aqui o inglês, o reskilling, ou seja, as novas capacidades e competências, porque aquilo que eu fazia, olhar para um computador, passa a ser com uma intencionalidade e uma proximidade. O que se sabe é que muitos dos profissionais foram descobertos por outras áreas de negócio, por sermos pessoas que falamos idiomas, somos simpáticos, flexíveis, estamos dispostos a trabalhar horas sem fim e em turnos pouco dignos. E houve alguém que descobriu várias outras áreas. Fazes isso e ganhas quanto? Anda cá para o pé de mim. E durante a pandemia fomos descobertos por outras áreas de negócio, que agora não querem voltar, porque a proposta de valor não está lá. Já para não falar de que não está muitas vezes no setor, o que a tecnologia nos resolve, e não está muitas vezes até em termos de Portugal e desta doença crónica, que é, vou daqui para fora, porque até sou capaz de fazer isto tudo, mas vou receber muito mais e ter uma vida muito melhor. E para quem vive do trabalho, é uma pergunta que se faz, onde é que eu posso tirar mais valor do meu trabalho? Portanto, tudo isto não tem uma resposta única, mas efetivamente a questão do reter para o gestor é pertinente, para o colaborador é o que é que me faz ficar aqui, o que é que me faz não sair daqui, desta empresa, desta profissão, ou deste país, desta geografia. Não é? Bem, estamos a chegar ao limite do tempo, fica aqui o desafio lançado por esta valorização dos recursos humanos, se os queremos valorizar ou se, ao invés de alterar os processos e toda a reengenharia de processos, apostamos em importar mão de obra sem essa qualificação e sem essa, para manter este modelo que tem sustentado o turismo até esta data, mas que provavelmente não o irá sustentar no futuro. Eu queria respeitar o horário, senão o Presidente não me dá de almoço, e passaríamos então à próxima fase do painel. Obrigado a todos.